Olá pessoal, eu sou a Samantha e você está no Imigrantemente, um espaço aberto para a gente compartilhar nossas experiências, as nossas vivências como imigrante, seja lá qual lugar do mundo você está. Eu vou falar um pouco da minha história, como eu vim parar na Inglaterra e vai fazer 8 anos que eu tô aqui. E o começo de todo imigrante não é nada fácil, a começar daquela expectativa que a gente tem antes de vir para o país, a gente não sabe o que vai encontrar, quem a gente vai encontrar, quais serão as oportunidades de trabalho, se o nosso inglês é bom ou não, se a gente tem algum inglês ou a língua que seja do país que você escolheu estar. Então são muitas incógnitas e muita ansiedade, eu diria. E por que eu coloquei o nome desse título do primeiro vídeo, Imigração e Fé? É porque eu acredito muito que tudo que a gente faz, especialmente uma mudança tão drástica na nossa vida, ela precisa ter alguma coisa além, algum propósito maior do que a gente pode entender no momento. Eu tive o visto negado na primeira vez que eu apliquei para vir para cá. Eu tentei aplicar o Family Permit lá do Brasil e eu fiz tudo certo. Eu juntei toda a documentação, o Gabriel veio primeiro, tirou o passaporte italiano, veio para Inglaterra, trabalhou 3, 4 meses e a gente foi juntando todos os documentos necessários para eu poder aplicar esse visto e assim foi feito. Mas, infelizmente, eu tive o visto negado. E foi uma surpresa para mim. Eu fiquei muito mal e pensei, o que tá acontecendo? Eu fiz tudo certo. Só quem juntou na vida documento para tirar visto sabe o quanto a gente confere, o quanto a gente é detalhista e presta atenção em tudo para não ter nenhum tipo de problema, mas infelizmente teve. Numa manhã qualquer, eu recebo um e-mail falando o seu visto foi negado. E meu mundo caiu naquele momento. Porém, eu vou te falar o porquê o título desse vídeo é Imigração e Fé. Um pouco antes de eu ter esse visto negado, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada no sofá da minha casa, o Gabriel já aqui na Inglaterra, e eu com um pressentimento de que as coisas não dariam certo, com um certo receio, com 1000 coisas na cabeça. Foi quando um pensamento veio na minha mente e falou exatamente assim: você vai pela fé. Na hora eu fiquei, ué, eu que pensei isso? E de novo, você vai pela fé. E eu, ok, o que tá acontecendo? Da onde tá vindo isso? Não era uma voz, mas era um pensamento que parecia que não era meu. Mas ele tava cruzando com os meus pensamentos e de repente eu só conseguia pensar nisso, nessa frase. Isso ficou na minha cabeça por um tempo e eu não esqueci. Então, toda vez que eu pensava, que eu ficava ansiosa em relação a isso, vinha essa frase na minha cabeça de que eu iria pela fé. Pois bem, até lembro de ter pensado assim, lógico que eu vou pela fé, vou como? Tô deixando tudo pra trás, minha família, meu trabalho, tô levando minha vida numa mala de 21 quilos, já me parece ser uma fé muito grande. Numa manhã de terça-feira, eu recebo esse e-mail, visto negado. Bom, foi difícil de lidar naquele momento, eu pensei que não daria certo, mas aquela frase, ela veio de novo na minha cabeça, você vai pela fé. E eu questionei, eu falei, como que eu vou pela fé? Meu visto foi negado, sem visto, só com fé, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir entrar. E todo mundo sabe que a imigração de Londres, ela tem um pouco desse estigma de ser difícil, de ser uma caixinha de surpresas, era o que eu ouvia muito. Nesse período, a gente estava com uma ajuda, uma advogada que auxiliou o Gabriel em todo o processo dele, também me ajudou. Quando ela viu o visto negado, ela também ficou muito surpresa, principalmente pelo motivo. Eles alegaram que eu não tinha encaminhado extrato bancário do Gabriel. Então, por causa desse documento que estava faltando, eles não deixariam eu entrar no país. Porém, eu tenho certeza que eu mandei absoluta de que todos os documentos que foram requeridos estavam lá. Mas, por fim, deu errado. Mas o que eu não sabia é que esse pensamento, ele iria se concretizar. Você sabe que quando você muda de país e quando você é um pouco inocente nas suas relações, a gente acredita que todo mundo torce pela gente. Mas não é verdade. Um dos erros que eu cometi foi compartilhar com pessoas que eu não deveria ter compartilhado, e também o Gabriel compartilhado com pessoas que ele não deveria ter compartilhado essa mudança, porque realmente as pessoas, elas colocam um olho gordo, não que eu acredite que isso seja um empecilho, porque eu acho que a última palavra, ela vem de Deus. E a solução que a gente encontrou para eu poder entrar na Inglaterra foi a mais arriscada possível. Seria simplesmente o Gabriel ir para o Brasil, a gente entrar junto aqui na Inglaterra e falar toda a verdade na imigração, que o visto foi negado, que eu vim para morar no país, eu vim para ficar, e isso me deixou ainda com mais medo. Porém,
aquele sentimento, ele tava lá, aquela frase, ela me motivava. Porque a gente acha às vezes que o caminho tá certo, que o caminho tá seguro, que a gente consegue tudo através da burocracia, através do que é certo ser feito. Mas quando Deus quer mostrar pra gente que você vai de uma maneira completamente incerta e que você tem que confiar na palavra que ele te deu, aí sim a nossa fé é colocada em jogo, e foi assim que eu me senti. E assim foi feito. Ele foi pro Brasil, na imigração, lá com a cara e com a coragem. Eu não falava inglês, porém, o texto que eu falaria na imigração estava completamente decorado. Toda noite, sem pular uma, eu estudava o que eu deveria dizer e quais seriam os questionamentos deles, e por um milagre, assim, eu consegui me virar para falar, para entender, não entendia nada do que eles falavam. E na imigração não foi fácil também, foram 40 minutos de interrogatório. Tinham duas pessoas, um claramente um inglês e a outra uma pessoa que com certeza é imigrante ou filhos de imigrante. E por incrível que pareça, a mulher que aparentava ou ser imigrante ou filhos de imigrante, ela estava revoltada. Ela falava: você não vai entrar. Você não vai entrar, você não pode vir para o país dos outros sem visto. E eu falava: mas eu apliquei tudo certo, tô com todos os documentos aqui, inclusive o documento que alegaram que faltou. E a gente ficou debatendo e o homem muito compreensivo falou: tudo bem, depois de 40 minutos de muito diálogo, né? Ele falou: tudo bem, pode entrar, mas em um mês você tem que voltar pro Brasil e aplicar esse visto de novo do Brasil, senão você não vai conseguir o visto daqui. Ele falou isso, eu queria sair correndo de lá. Eu falei: pelo amor de Deus, chega, eu preciso sair daqui, porque eu achava que a qualquer momento eles iam me puxar e falar assim: não, não, foi um engano, você não vai entrar. Eu cheguei, a gente passou no aeroporto de Londres, era outubro, dia 5 de outubro de 2018, um clima gelado, uma chuva, e foi assim que eu entrei na Inglaterra. Foi pela fé, como naquela mensagem que eu recebi. Para quem acredita no mundo espiritual, para quem acredita que Deus ele se comunica com a gente de várias formas e que ele antecipa o que a gente vai passar, e a gente só precisa estar sensível à voz de Deus e sensível ao que ele fala com a gente e acreditar até o último minuto, porque o sim de Deus não tem porta, não tem imigração, não tem visto, não tem nada que impeça. E foi assim a minha história de como eu entrei na Inglaterra. Uma outra experiência que eu gostaria de compartilhar nesse primeiro vídeo também, a experiência de casa compartilhada. Essa foi a pior experiência que eu passei aqui na Inglaterra, assim. Obviamente, teve coisas piores, mas você morar com pessoas ou desconhecidas, ou até que você conhece, mas que não há nenhuma sinergia, às vezes não há respeito. A gente passou por essa experiência de compartilhar casa por um ano. Foi suficiente, assim, para eu odiar. Papo de você ir lá lavar o banheiro, usar o banheiro, deixar tudo limpinho, e outra pessoa, e lá um cara lá fazer a barba, deixar a barba toda na pia, e você fica naquela situação, não quer arrumar briga. É papo de você não poder deixar suas coisas na geladeira e não haver respeito. São várias camadas de morar, de compartilhar casa. Tem gente que tem experiências boas e eu acho legal, porque compartilhar, querendo ou não, ajuda você a pagar menos. O aluguel aqui em Londres é bizarro, assim, de caro. Depois de um ano morando, compartilhando quarto, eu não aguentava mais passar por isso, e eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais dividir casa. E começou a saga de procurar um flat. Isso a gente já deu o notice do nosso quarto, falou: a gente não vai mais morar aqui. A gente não encontrava flat de jeito nenhum. Às vezes aqui, quando você vai ver um flat, vão mais 10 pessoas junto com você. Aí, às vezes, quem dá o maior lance fica, aí passa por uma aprovação de documento. Então, só esse método, assim como as coisas acontecem, já gera uma insegurança muito grande. Você vê mais 10 famílias lá querendo entrar no flat, você fala: a chance de eu ser escolhida, de eu entrar aqui, pode ser que seja pequena, né? Mas enfim, e a gente tava nessa busca, e via e não gostava, e via não dava certo, e via tinha mais 10 pessoas vendo junto, e o prazo tava acabando. Eu lembro que era dezembro, e eu tava num propósito de oração, assim, muito forte, todo dia pedindo para Deus mostrar o caminho, colocar a gente no lugar certo, que eu não aguentava mais aquela situação. Num desses dias, eu, no meio de uma oração, eu já tava, nesse dia, muito desesperançosa, pensando que talvez a gente teria que procurar um outro quarto, ou até ficar lá, que era tudo que eu menos queria na vida. No meio dessa oração, da mesma forma que aquela frase de você vai pela fé veio na minha cabeça,
veio uma frase na minha cabeça. Eu fiquei confusa se era uma voz ou um pensamento, e dessa vez essa voz, esse pensamento me deu uma data. E a data era 14 de fevereiro. Por quê? Da onde está vendo isso? Por que que eu tô pensando nessa data? Na hora eu falei assim, bom, eu vou anotar. Eu fui até o meu calendário, circulei 14 de fevereiro, coloquei uma marcação ali para eu saber da onde tinha vindo, né, do nada. E ficou lá, eu acabei até esquecendo daquilo, porque eu falei, meu Deus, da onde está vindo isso? Mas anotei para lembrar ali. Passado o tempo, o Gabriel foi ver um flat. Ele foi sozinho, que eu tava trabalhando, não consegui parar para ir com ele, e ele gostou, me mandou vídeo, e apesar assim de pequeno, era exatamente o que eu queria, era exatamente o que a gente precisava. Um quarto, uma sala minúscula, uma cozinha menor ainda, um banheiro, mas que seria só nosso. O lugar também era bom. E também tinha outra pessoa vendo o flat junto com ele, mas aí a gente aplicou e as coisas foram dando certo, e até que chegou no último estágio e foi aprovado e a gente conseguiu alugar aquele flat. E eu lembro que eu tava em casa e o Gabriel me ligou. Ele tinha recebido um e-mail da imobiliária, uma ligação, não lembro bem, falando, ó, amanhã o contrato vai estar pronto para vocês assinarem. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, não consigo nem explicar o quanto eu fiquei feliz de ter conseguido saber que a gente ia sair daquela casa e a gente ia morar só nós dois, como foi, como era no Brasil, e eu tava muito feliz. Eu já imagino o que aconteceu. Quando eu fui lá no calendário para olhar a data, que eu nem lembrava direito que data que eu tinha anotado, e esse dia era 13 de fevereiro. E a gente assinaria o contrato no dia 14 de fevereiro. E o recado que eu deixo com isso é, às vezes a gente tem que estar sensível a escutar a voz de Deus e o direcionamento de Deus, principalmente quando a gente está muito ansioso, não consegue encontrar a paz em alguma questão, em alguma situação que a gente está vivendo, e às vezes a gente fica ali naquele limbo, né? Sem ver expectativa, sem ver futuro, quando na verdade a gente não dá atenção para um pensamento, que às vezes quem colocou esse pensamento na sua cabeça foi Deus, foi um recado mesmo para você confiar e você ter fé. E a fé é a certeza das coisas que a gente ainda não viu, mas que elas estão ali, elas podem acontecer. Eu acredito muito nisso. Então, como primeiro vídeo assim do canal, eu queria me apresentar. Eu sou a Samantha, eu tô aqui na Inglaterra há 7 anos, como eu falei, e eu acredito que a minha história e a minha trajetória é muito embasada na fé. Eu sei que tem gente que não acredita ou que tem uma outra visão e perspectiva da fé, e eu respeito todas as perspectivas, mas a minha história foi assim. E eu espero que você se inscreva nesse canal, que você curta esse vídeo, até para me incentivar a continuar, porque há muito tempo eu queria ter um canal no YouTube, há muito tempo eu queria poder me expressar aqui de uma outra forma. Vai acompanhar aí um pouco da minha trajetória e a trajetória de outras pessoas também, porque eu acredito que quando a gente compartilha experiências e a gente vê por outra perspectiva, a gente também agrega muito para nossa vida. Muito obrigada para você que ficou até aqui, e eu gostaria muito de ouvir a sua experiência, e se você tem algum caso assim particular parecido com o meu, eu vou ficar muito feliz em ler. Muito obrigada e até o próximo vídeo.